Seja muito bem-vindo à nossa videoaula e hoje nós iremos falar sobre AVCB e CLCB. Eu vou estar falando um pouquinho com vocês, um pouco da referência normativa que é relacionada ao Corpo de Bombeiros, como a gente está vivenciando dentro do estado de São Paulo. Toda a nossa videoaula vai ser baseada no Bombeiro Militar do estado de São Paulo. E eu vou estar falando um pouco com vocês hoje quais são os documentos necessários para que a gente possa obter o AVCB ou o CLCB, tá? Dentro das condições das edificações da qual você, bombeiro, ou você, profissional da área, vai estar atuando, tanto para obter, tanto quanto também para que você possa estar aí em dia com a legislação estadual. Primeira coisa que eu quero deixar para vocês é quais são as diferenças desses documentos. Nós temos dois documentos que têm o mesmo peso dentro da norma. Nós temos o AVCB e também nós temos o CLCB. Para a gente falar um pouquinho sobre o AVCB, eu vou estar explicando para vocês, primeiramente, o que significa AVCB para quem nunca viu esse documento ou para quem está chegando agora na nossa profissão. Primeiro, deixa eu deixar claro para vocês que o AVCB ele é um documento que é emitido pelo Bombeiro Militar dentre todos os estados, porém nós vamos focalizar dentro do nosso estado de São Paulo. O AVCB ele é um documento que diz para mim que dentro das vistorias que o Bombeiro Militar fez dentro da minha edificação, constou que não havia irregularidade e que eu atendo todas as normas, principalmente as normativas relacionadas às instruções técnicas do bombeiro, e que eu tenha todo um critério baseado naquilo que eles colocam como regra, tá, dentro das ITs, para que o meu estabelecimento ou a minha edificação esteja 100% segura, para que, se caso houver um incêndio, se caso houver um sinistro, eu possa tanto controlá-lo, quanto também prevenir que esse incêndio possa tomar outras proporções. Vamos falar um pouquinho sobre o AVCB? O AVCB ele é um documento que chama-se Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse auto de vistoria ele é um documento que vai ajudar o bombeiro militar durante a vistoria e ele vai condizer para mim quais são os equipamentos necessários dentro das videoaulas que nós já passamos anteriores, que seriam as medidas de proteção ativa e as medidas de proteção também passivas, tá? Dentro dessa referência, nós vamos ver que esse documento, ele dá a referência para o bombeiro militar de que você, que é dono, proprietário ou então responsável técnico por aquela edificação, atendeu à legislação, no caso do nosso estado. Vamos falar um pouquinho sobre o AVCB? Quando é necessário ter o AVCB? Na verdade, nós precisamos ter o AVCB na maior parte das nossas edificações, porque todas as edificações, por mais que nós tenhamos um risco baixo de incêndio, ainda existe a probabilidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas probabilidades. Quando que eu preciso ter? Na verdade, o AVCB ele é necessário quando a gente vai estar fazendo uma ampliação de uma obra ou até mesmo dentro da construção. Daí nós vamos falar um pouquinho sobre o AVCB temporário. Também quando a gente faz mudanças de layout dentro da minha edificação. Quando eu também faço aumento da minha edificação, certo? Ou ampliação da minha área construída. E também nós temos os AVCBs temporários, que são para aquelas edificações que a gente considera temporária. Seriam, por exemplo, circos, ou então algum tipo de festa que você possa estar fazendo dentro de um local que necessite ter esse documento a pronto emprego. Quando não é necessário a gente obter o AVCB, somente em casos onde você tenha dentro da sua residência, que são consideradas dentro das normas, residências unifamiliares, onde a gente tenha somente famílias morando, que seriam as casas. E também em edificações cuja área construída seja menor ou igual a 100 metros quadrados. Tá? Então são essas as possibilidades que a gente tem de não ter. Como que eu vou fazer para obter esse AVCB? Na verdade, esse é um documento que você precisa ter um pouco de conhecimento prático na área para que você possa, então, estar obtendo ele. Não é difícil, porém, nós precisamos, primeira coisa, é procurar uma pessoa que conheça desse documento, certo? Não é o bombeiro militar, porque o bombeiro militar ele fica responsável diretamente por fazer a vistoria. Nós precisamos ter um profissional
pode ser um engenheiro, um arquiteto, um bombeiro civil, que tenha conhecimento dentro da área, para que ele possa então dar entrada. Todo esse documento hoje ele é feito online. E como que a gente faz a entrada desse documento? Primeiro eu preciso acessar o site do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ou então de qualquer outro respectivo estado, e entrar no sistema deles, da qual esse sistema vai dar para mim um login, né, que a gente vai estar tendo que realizar, e lá você vai conseguir fazer tanto como pessoa física, como também pessoa jurídica. A pessoa física ela serve um pouco mais para os responsáveis técnicos. Hoje nós vamos visualizar um pouquinho isso aí, porque existem algumas categorias que hoje o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ele já não está aceitando mais, então precisa ter uma empresa especializada, ou eu preciso ter um responsável técnico que possa estar assinando aí. Esse responsável técnico ele vai estar apresentando as suas ARTs, que são as anotações de responsabilidades técnicas, ou as suas RRTs, que são os registros de responsabilidade técnica também, tanto para engenheiro quanto para arquitetos. Então é simples, é só você entrar no sistema, tá? Aqui no estado de São Paulo chama-se Sistema Via Fácil do Corpo de Bombeiros. Lá você vai ter todo um guia para que você possa estar acessando as páginas que vão dar acesso à entrada desses documentos, tá? Esse processo, na verdade, ele condiz com um processo chamado de processo de segurança contra incêndio. É onde você vai estar instalando, no caso, dentro da sua edificação, caso haja necessidade, tanto equipamentos quanto seriam extintores de incêndio, quanto também sistemas de hidrante, sistemas de chuveiros automáticos e todos esses demais equipamentos que são necessários. Isso, logicamente, ele vai, no caso, condizer de acordo com o tamanho da sua edificação. Lógico, se a gente pegar edificações pequenas, eu não vou precisar instalar sistemas de hidrante, né? Mas se a gente for pegar edificações como, por exemplo, shoppings, galerias ou até mesmo hotéis, aí a gente precisa ter uma medida de proteção um pouco mais avantajada. Então, nisso entraria os equipamentos que nós consideramos, por exemplo, extintores, hidrantes, também sistemas de chuveiros automáticos, entre outros, tá ok? Então, a gente vai falar um pouquinho também sobre a vistoria. Quem é que deve fazer essa vistoria? Na verdade, a vistoria ele é um caso que muita gente fica em dúvida. Será que eu, como bombeiro civil, ou eu, como um engenheiro de segurança do trabalho, ou até mesmo um técnico de segurança do trabalho, posso estar fazendo essa vistoria? A resposta é não. Você não tem essa autonomia para fazer vistorias nos locais, ou seja, nas edificações. Quem é então que pode fazer a vistoria nesse local? Na verdade, isso fica a cargo do bombeiro militar do estado. Somente ele pode estar fazendo, então, a vistoria. O que implica nessa vistoria? Ele vai chegar na sua edificação e vai verificar, através de todos os documentos que você deu a entrada, se o seu local ele está adequado às condições de segurança contra incêndio. Que seria tudo isso que a gente já falou. Sistemas de hidrante, sistemas de chuveiros automáticos ou sistemas até mesmo de extintores, caso a sua edificação seja uma edificação pequena. E ele vai vistoriar tudo isso. Somente isso? Não, na verdade nós temos todas as ITs, né, dentro do estado de São Paulo que falam sobre a segurança contra incêndio. Nós podemos falar tanto das medidas que seriam para estacionamentos de viatura, se a sua edificação comporta viaturas de bombeiro, né? Nós podemos falar sobre sistemas de hidrantes, sistemas de manguatinhos e todos os demais equipamentos que possam estar auxiliando caso aconteça um incêndio. Então é isso que o bombeiro militar ele vai, no caso, vistoriar dentro da sua edificação, né? Ele vai chegar dentro da edificação, acompanhado, logicamente, de alguém que conheça, pode ser até mesmo um responsável técnico, ou pode ser o dono do local, ou um funcionário indicado, tá? Desde que ele conheça a edificação muito bem, senão o bombeiro ele pode entender que essa pessoa não esteja qualificada, dependendo da situação, ele pode até dar a comunicação desse AVCB. Mais para frente a gente vai falar o que é esse comunique-se, certo? Que pode impedir que você possa obter o AVCB. Dentro dessa vistoria, ele vai vistoriar todas as condições de risco e todas as condições que foram tomadas como medidas para esse risco. Então é importante a gente frisar que você já tenha instalado os equipamentos, tá? Dependendo da norma, ela vai falar para a gente que se for um AVCB temporário, por exemplo, para construção, reforma, ampliação,
Dependendo da situação, o bombeiro ele condiz que você apresente o projeto técnico e depois faça a instalação desses equipamentos. Porque se caso houver algum erro de cálculo ou até mesmo algum erro na instalação, você possa antecipar antes de estar instalando, tá? Então ele verifica através da documentação online e, no caso, se for temporário, ele vai vistoriar quais são as condições ou onde que vão ser instalados esses equipamentos, tá ok? Então, essa solicitação tem que ser feita todo pelo sistema online hoje, certo? Para que você possa hoje ter todo um documento, ter toda uma base legal e que favoreça até mesmo a vistoria, certo? Independente de pandemia ou não. Dentro dessas condições, nós vamos ver que existem, né, alguns riscos também que o bombeiro vai estar, no caso, avaliando, que seriam os riscos por compartimentação, os riscos dentro das edificações, no caso se for, por exemplo, edificações mistas, onde você tenha mais de um tipo de comércio, pode ser tanto uma casa quanto um comércio, pode ser uma edificação de escola, pode ser embaixo também comércio e assim por diante. Então a gente vai ter essas ocupações mistas, que são até mesmo dentro da norma, né? Dizendo que você tem mais de uma edificação na mesma construção. Então, dependendo da situação, o bombeiro vai avaliar qual é o maior risco de incêndio, qual seria a edificação que tem maior risco de incêndio, para que ele possa tirar a base legal dos riscos que possam ser acometidos ali no caso de um incêndio e assim por diante. Então ele vai avaliar o que? Porta corta-fogo, ele vai avaliar se tem registros corta-fogo, vai avaliar se tem, no caso, né, tudo isso relacionado à edificação que possa controlar ou até mesmo combater um incêndio, caso haja um princípio, certo? Então é muito importante a gente estar frisando essa referência. O AVCB, ele tem prazo de validade, tá ok? Como que funciona esse prazo de validade? Na verdade, o prazo hoje, determinado pelas novas legislações, é que o AVCB, no caso de locais que tenham risco baixo, né, não tem um risco tão elevado aí, dure até 3 anos. Então, o seu AVCB ele pode durar até 3 anos, caso a sua edificação seja enquadrada em riscos baixos. No caso para AVCBs, que o risco ele já seja um risco médio para alto, e também tem uma outra referência que ajuda muito, que seria locais de reunião de público, onde você tenha mais de uma pessoa reunida, né? Aí a gente pode colocar aí galerias, nós podemos colocar igrejas, salão de festa. Normalmente esse AVCB ele tem validade de 2 anos, tá ok? E o AVCB ele também pode ter validade de 1 ano para locais onde você não tenha como atestar tanto brigada de incêndio, quanto atestar uma segurança contra incêndio naquele local, tá bom? Então, nós temos aí, no caso, prazo de validade desse documento. Então, depois disso, a gente tem que fazer a renovação, entraria com todo o processo novamente no sistema, iria acontecer novamente uma vistoria e assim por diante. Então, esses seriam os nossos documentos relacionados ao AVCB e ao CLCB. Para a gente falar um pouco sobre o CLCB, na verdade, o CLCB ele tem o mesmo peso legal do AVCB, mudando somente numa característica. O que é o CLCB? É o certificado de licença do Corpo de Bombeiros, tá ok? Qual é a diferença do AVCB para o CLCB? Na verdade, o AVCB ele conta hoje com a vistoria presencial, ou seja, o bombeiro militar ele tem que ir até a edificação e, no caso, está fazendo a vistoria ali com alguém, então é presencial. Já o CLCB ele não é presencial. Existe como se fosse uma pré-vistoria, isso vai de acordo com as condições que você relata, certo? Dentro do projeto, isso você vai colocar dentro do sistema, através de upload de documento, e através dessas solicitações, de acordo com as condições que você coloca, cuja as medidas de segurança estejam dentro da sua edificação, você pode ser enquadrado dentro do CLCB, tá? Que é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Outra diferença dele é o tempo de validação. Para o AVCB, nós vimos que o tempo máximo dele seria de até 3 anos. Já o CLCB, hoje, o tempo de duração dele pode chegar a variar até 5 anos. Depende, logicamente, também do grau de risco, né, a carga de incêndio e das condições relacionadas à segurança contra incêndio que você tenha dentro da sua edificação. Então é importante a gente lembrar essas duas referências, beleza? Vamos lá. Quando a gente normalmente é enquadrado dentro da solicitação do CLCB, edificações cuja sua comercialização ou o seu grupo de edificação
esteja no máximo com um andar, ou seja, nós consideramos edificações térreas, tá? Outra também que pode ser enquadrada seria não comercializar nenhum tipo de gás, principalmente o GLP, ou também nenhum tipo de combustível, tá? Ou então algum líquido inflamável. Nós podemos também ter essa referência aí em locais que você não possua, tanto no caso o armazenamento, tá? De líquidos inflamáveis, de gases, ou também de fogos de artifício, ou seja, para esse tipo de comércio ele não vai conseguir o enquadramento direto no CLCB. Aí já vai direto para o documento do AVCB, de acordo com o grau de risco, né? Como nós já falamos aí um pouquinho anterior no vídeo, certo? Então essas são as referências para que a sua edificação, né, o seu comércio, possa então ser enquadrado no CLCB, certo? Então essa é a referência que a gente vai ter aí sobre CLCB. Falando um pouquinho ainda sobre projeto, nós vamos ver que tudo isso é baseado dentro de um projeto. Seria o projeto técnico ou o projeto técnico simplificado. Como o próprio nome já diz para mim, dá a entender que o projeto técnico ele serve para edificações cujo grau de risco seja um pouco maior. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, algumas referências de risco, né, que possa ser enquadrado como uma carga de incêndio alta, logicamente que o meu projeto ele não pode ser simplificado, ele vai ter algumas outras referências. O que seriam essas referências? Por exemplo, a instalação de equipamentos, né, fixos como hidrantes, chuveiros automáticos e, dependendo da minha situação, aí, alguns outros equipamentos também que possam fazer parte, né, como também sistemas de alarme e assim por diante, tá ok? Então, dentro dessa condição de projeto, nós vamos ver que o projeto é que vai dar para mim toda a referência, se a minha edificação vai ser enquadrada no caso de um AVCB ou de um CLCB. Não é esse documento que vai dizer para mim se a minha edificação tem risco ou não, e sim o meu projeto. Para a gente entender um pouquinho melhor o que seria o AVCB e o CLCB, nós vamos ver que esses são documentos finais. O que isso significa? Depois que eu passo por todo o processo de vistoria, depois que eu passo pelo processo de upload de documentos que o bombeiro militar solicita e assim por diante, aí sim, se eu for aprovado de acordo com as regras, de acordo com tudo aquilo que já foi falado aqui, se a sua edificação ela atende à legislação até mesmo do Estado, aí sim você recebe a autonomia para que você possa estar recebendo o AVCB ou o CLCB. Até mesmo como a gente fez tudo isso dentro do meu sistema online, nós também vamos ser liberados do sistema online. Então, o prazo máximo depois da aprovação do bombeiro militar é que até em 15 dias você já possa estar com esse documento na mão. Vai variar muito de acordo com cada projeto. Pode variar muito também de acordo com o processo da qual você deu entrada. Se tiver pessoas que deram entrada anterior, logicamente que elas terão essa ordem cronológica aí na sua frente, ok? Então seria exatamente essa nossa videoaula para explicar um pouquinho o que seria o AVCB e o CLCB. São documentos fáceis de serem feitos, porém eles são um pouco complexos, né? Se a gente for pegar um pouco a referência de documentação, é um pouco chato, porque nós vamos precisar de engenheiros, nós vamos precisar de responsáveis técnicos que assumam a responsabilidade tanto sobre o equipamento quanto também sobre a edificação. Então isso aí que dá um pouco a entender que é um documento difícil de ser feito, mas na verdade não é, né? A duração depende muito do processo que você dá a entrada e logicamente também vai depender da sua edificação. Quanto maior o risco, maior vai ser o processo, maior vai ser os documentos, e quanto menor o risco, menor vai ser o processo, menor vai ser a quantidade de documento, e também o tempo pode variar muito de acordo com isso aí. Tá ok, pessoal? Obrigado por assistir essa aula e até a próxima videoaula.